agradecer a presença dos 27 membros dessa audiência rica que a gente tem hoje. O tema desse bate-papo aqui, vou começar a chamar assim, Newton e Juliette, para ir me acostumando, né? São as múltiplas perspectivas, as múltiplas visões Bruna, é bom você desligar. Sobre o conflito que escalou recentemente no Oriente Médio, envolvendo aí Estados Unidos, Irã e Israel inicialmente, mas que tem ganhado contornos cada vez mais regionais, tanto com países da região como até países da Europa, e que tem naturalmente repercussões globais. Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Matos, professor do curso de RI aqui da Unijorge, atualmente coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão em RI, sou doutorando em Relações Internacionais, e é um prazer conhecer aqueles que ainda não conheço. A gente tem muitos alunos aqui, mas eu acredito também que tenhamos muitos convidados de fora do curso de RI. Para conversar com a gente tem dois convidados ilustríssimos, a professora Juliette, né, conhecida de todos os nossos alunos, querida de todos eles. Professora Juliette, deixa eu ler rapidamente aqui a bibliografia da professora. A professora Juliette, ela é doutora em Direito pela Sorbonne, da França. Ela é presidente da Comissão de Direito Internacional do Instituto de Advogados da Bahia e professora aqui do curso de RI da Unijorge e do curso de Direito também. Então, professora Juliette, primeiramente agradecer por ter aceito o convite para topar esse tema com a gente. Sou eu que te agradeço pela honra de participar desse primeiro evento do curso. Eu imagino que não vai ser o primeiro sobre o que está acontecendo, que é muito grave. Perfeito. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que a gente também tem a honra de receber esse que é um velho conhecido da maior parte dos nossos estudantes, né, o professor Newton Messias. O professor Newton é licenciado em História, bacharel, mestre em Relações Internacionais, bacharel em Relações Internacionais aqui pela Unijorge, mestre em Relações Internacionais pela UFBA e atualmente doutorando em Ciências Militares pela Escola Superior de Guerra, né, professor Newton? Professor Newton, mais uma vez agradecer pela generosidade de ter aceito o convite e prestar, né, sua expertise para a gente entender especialmente a dimensão aí, estratégica desse conflito. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado. Sempre bom estar aqui presente na casa, sempre bom estar aqui conversando com os nossos discentes, né, queridos discentes. Eu já estou há 2 anos fora, tem uma porrada de gente aqui que eu já não estou reconhecendo o nome, mas fico muito feliz a gente fazer um evento desse, a gente atrair o debate. Lembro sempre quando eu estava na Unijorge, a gente falava sobre a guerra Rússia e Ucrânia, e a professora Juliette, a gente brincava assim, não, a gente faz um evento, fala assim, vamos se arrastando. Assim, a Rússia e a Ucrânia ainda está acontecendo, a gente olhando 4 anos do conflito, e mais o conflito agora na escalada, mas a gente gostaria que esse conflito se finalizasse rápido, mas eu creio que ainda vai dar muito pano para manga para o debate. Aí, só corrigindo, eu sou doutorando pela Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Perfeito, me desculpe. Sem problema. Perfeito, obrigado, professor Newton, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Eu quero explicar rapidamente aqui como é que a gente organizou, pessoal, essa mesa. De início, eu vou dar 10 minutinhos, tanto para o professor Newton inicialmente, depois para a professora Juliette, para vocês trazerem um panorama geral sobre esse cenário geopolítico que passou a se desenhar mais abertamente da semana passada para cá, né? Depois a gente vai funcionando com algumas rodadas de perguntas que eu posso lançar tanto para o professor Newton quanto para a professora Juliette, mas
que podem vir, e eu convido a todos e todas da nossa audiência para que lancem também essas perguntas em tempo real aqui no nosso chat. O professor Newton, a professora Juliette podem lê-las diretamente do chat, eu posso reportar para eles as perguntas que vocês fizerem, mas esse, pessoal, é um momento de oportunidade para que vocês possam, inclusive, sanar curiosidades, dúvidas, entender esse cenário complexo, muitas vezes fragmentado, que envolve essa miríade de atores no Oriente Médio e que, às vezes, parece ser uma realidade muito distante para a maioria de nós. Então, a oportunidade é essa, a gente está diante de dois especialistas aqui, eu vou, eventualmente, também soltar uma outra contribuição, uma outra preocupação, mas o mais importante é a participação de vocês. Tá? Então, a gente vai funcionar com esse bate-bola de perguntas e respostas. Essas respostas, Newton e Juliette, a gente pode fazer num formato mais curtinho, de 5 minutos, para vocês terem tempo suficiente de elaborar, dar uma resposta minimamente completa. E aí depois a gente faz uma rodada mais ampla com várias perguntas da audiência. A ideia é que a gente dure em torno de 1h30, 1h40, a gente vai encerrando, tá bom? Explicado esse nosso formato, eu acho que é importante a gente fazer, Newton e Juliette, um certo panorama, né, de como é que a gente chega à situação que se iniciou na última semana, né, e a escalada nessa gravidade. E para isso eu reuni aqui algumas datas que eu considero aí chave para entender esse cenário ao longo dos últimos aí 70 anos, pelo menos. Eu acho que um primeiro momento é aquele 19 de agosto de 1953, né, quando o Mohammad Mossadegh, né, é derrubado no Irã com auxílio aí do aparato de inteligência dos Estados Unidos e aquele que se desenhava como aparato de inteligência de Israel, o Mossad, e é instaurado no seu lugar, né, um regime ditatorial, né, do Shah Reza Pahlavi, que vai perdurar até 1979, quando ocorre a famosa Revolução dos Ayatollah. Eu acho que essas duas datas aí são datas centrais para a gente entender como o Irã se transforma muito rapidamente aí pensando a história, né, no curso de poucas décadas. Tá? Na década de 80, o Irã vai atravessar um período de quase uma década de guerras contra o Iraque, um Iraque que naquele momento era ainda apoiado pelos Estados Unidos, o Iraque de Saddam Hussein, né? Nos anos 90, o Irã já começa a experimentar um certo isolamento internacional e se retrai para se reconstruir, né, diante dos esforços de guerra. Mas eu acho que 2002 é um outro ano chave para a gente entender o lugar que o Irã passa a ocupar dentro, especialmente, da política externa norte-americana. Naquele momento é quando o Bush vai conceituar o seu famigerado eixo do mal, né, que inclui ali Cuba, a Coreia do Norte e também o Irã como essas ditaduras que, em tese, teriam algum tipo de relação de patrocínio com as atividades do terrorismo internacional, que, claro, em função dos eventos do 11 de setembro, vão ganhar centralidade, né, dentro da agenda política norte-americana. Corta para 2006, a gente tem o Irã que começa a empreender o seu programa de enriquecimento de urânio, na verdade, a retomar esse programa de enriquecimento de urânio, causando aí, mais uma vez, uma apreensão por parte da Europa, por parte dos Estados Unidos, que já tiveram ali, àquela altura, que conviver com Coreia do Norte, que conviveram décadas atrás com Paquistão, desenvolvendo um programa de enriquecimento que culminou, né, num programa de armas nucleares. 2009 é uma data que nos toca particularmente enquanto brasileiros, né, porque é quando o Brasil, à época do segundo governo Lula, faz um esforço diplomático para tentar encampar um acordo
né, de não proliferação em parceria ali com a Turquia, né, que não vai para frente por inúmeras razões, mas principalmente porque também não havia interesse, por exemplo, dos Estados Unidos é que o Brasil e a Turquia protagonizassem, né, um feito dessa magnitude. 2015 a gente tem uma outra data histórica, que é quando a administração de Barack Obama consegue, junto ali a alguns aliados europeus, fazer o Irã, negociar com o Irã um acordo para reduzir dramaticamente, limitar dramaticamente o seu programa nuclear, né, em troca da redução das sanções econômicas que, obviamente, estrangulavam e estrangulam até hoje a economia do Irã. Esse acordo vai ser celebrado à época, né, vai fazer 11 anos dessa iniciativa, mas ele vai ser rapidamente desfeito por Donald Trump em 2018. Né? Donald Trump sai unilateralmente do acordo, né, sob protesto ali da União Europeia, de outros aliados ocidentais que entendiam que o acordo era um avanço significativo. A própria Agência Internacional de Energia Atômica vinha reportando progresso na redução dos estoques de urânio nas usinas iranianas. Então, há um retrocesso grande aí nesse curto espaço de tempo. De 2019 para cá, a gente tem essas relações entre o Irã e o Ocidente ganhando contornos cada vez mais beligerantes. Né? Em 2019, os Estados Unidos listam a Guarda Revolucionária do Irã como uma organização terrorista. Isso abre, obviamente, precedente para um rol de ações excepcionais, muito, muito importante. Aí depois a gente quer ouvir o professor Neuto falando um pouco sobre esse papel, esse lugar da Guarda Revolucionária dentro, né, da estrutura de poder do regime iraniano. 2023, né, aí já está ocorrendo a guerra russa-ucraniana, a gente tem o Irã sendo um fornecedor importante de tecnologias de guerra para a Rússia, que passa a ter no Irã um fornecedor, por exemplo, de drones. O Irã, a essa altura, já desenvolveu um programa extensivo de drones e de foguetes que a Rússia vai empregar no campo de batalha na Ucrânia, e são também tecnologias militares que o regime de Nicolás Maduro também vai passar a comprar. Né? O regime de Nicolás Maduro, que também foi o próprio Nicolás Maduro, que foi recém-deposto também por iniciativa dos Estados Unidos. 7 de outubro, essa data também traumática, né, para as relações internacionais, o ataque terrorista do Hamas, que vai vitimar uma série de israelenses e que vai abrir essa crise humanitária gravíssima, que se abrir não vai acentuar, né, o quadro em Gaza, mas que é importante porque vai ser o evento que vai acirrar as ações de Israel em particular contra o Irã. Eu acho que um outro elemento para ir finalizando essa linha do tempo é a queda de Bashar al-Assad em 2024, final de 2024, porque vai causar ali uma certa desarranjo em uma série de rotas que o Hezbollah, que é esse braço que o regime iraniano tinha no Líbano, né, que era um proxy importante, especialmente para combater esse rival que é o Estado de Israel, vai sofrer uma baixa tremenda, vai ter uma série de lideranças aí sendo eliminadas. Isso, obviamente, vai enfraquecer o poder de ação do Irã fora do seu próprio território. 2025, inauguração da administração Trump, a gente tem em junho do ano passado aqueles bombardeios às instalações nucleares iranianas, um golpe ali duríssimo, né, no programa nuclear. E, por fim, março de 2026, a gente chega ao período atual com a deflagração da Operação Epic Fury, né, Fúria Épica, com ataques aéreos, navais, contra a infraestrutura militar do Irã,
contra o comando do próprio país, que culmina na eliminação do Ayatollah Ali Khamenei, e expande, à medida que o Irã começa a retaliar esses ataques, o conflito também para aquelas monarquias ali do Golfo Pérsico, do Golfo Arábico, que são aliados estratégicos dos Estados Unidos na região. É nesse cenário, então, pessoal, que a gente tenta destrinchar, entender a complexidade desse conflito. O professor Newton e a professora Juliette estão aqui para nos ajudar. Professor Newton, fique à vontade, 10 minutos aí para uma explanação mais geral. Depois eu vou passar a palavra para a professora Juliette e a gente faz um bate-papo mais rápido e dinâmico. Obrigado. Perfeitamente. Boa noite a todos novamente. Eu vou compartilhar aqui. Há uns anos eu fui professor da disciplina de Relações Internacionais da Ásia, que hoje está sendo ministrada pela professora Juliette. E eu trouxe parte do material que eu preparei para apresentar para os meninos sobre o Irã, para explicar um pouquinho, porque a gente tem algumas definições que são bastante específicas. Então, quando a gente olha, a gente não pode entender o islamismo como monolito, como sendo uma estrutura rígida, uma estrutura que se concentra em poucas localidades. Então, assim, primeiramente, essa escrita, que é uma escrita, eu esqueci o nome dessa escrita, mas significa ela é grande. Não o nome Irã que está aqui, o nome Irã que botou fui eu, mas esse desenho na madeira é A uma língua farsi. face, né? Que significa, diz, ela é grande e deixa bem claro a adoção pela Revolução Iraniana de uma vertente do islamismo bastante específica, que é chamada xiita, que é uma vertente que é considerada mais radical. Aí a gente pergunta assim, mais radical como? Isso está ligado à sucessão de Maomé. Então, os sunitas acreditavam numa determinada linha sucessória, os xiitas acreditavam numa linha sucessória um pouco mais radical ligada à família de Maomé. Isso fez com que houvesse uma cisão, isso já lá nos anos 80, 90 depois de Cristo, entre essas duas vertentes islâmicas e que perduram até hoje. Então, assim, eu vou pedir qual o grande conflito, a grande treta entre Irã e Arábia Saudita? Enquanto o Irã, os ayatolás se promulgam como grandes lideranças xiitas e espaços inclusive dentro da religião islâmica, a Arábia Saudita, que é sunita, foi fundada lá na relação direta com os sunis, é a grande guardiã da simbologia da religião islâmica. Meca e Medina fica na Arábia Saudita. Onde boa parte dos símbolos islâmicos estão lá na Arábia Saudita. Aqui eu trago para vocês. A língua oficial é persa, então o Irã não é árabe, o Irã é persa. O Irã não fala árabe, fala persa. A população do Irã não é árabe, a população é persa. A capital é Teherã, ela é uma república islâmica, tem 1.648.195 km². A moeda é o real iraniano. Possui indústria de automóveis, que é referência na região, e a economia em grande parte petroleira. É muito bom sempre trazer esse mapinha, um mapinha para a gente situar, primeiramente, politicamente falando. Meu mouse está visível? Onde é que está o Irã? Então, aqui, a gente circunda. Eu peguei esse mapa aqui da BBC, que ele bota em destaque Israel e Irã. A gente percebe que tem a Jordânia e o Iraque no caminho dos ataques aéreos que estão sendo trocados entre os dois. Mas para cá já é Afeganistão, para cá a gente já vai ter Paquistão, para o norte a gente já vai ter países ex-repúblicas soviéticas. A sua aqui, essa região onde eu estou circundando, é a Arábia Saudita. Então, assim, é uma região que está muito próxima de vários conflitos. Trago aqui uma fotinha da capital Teherã, uma cidade fundada em 1794, mas como é uma cidade persa, a gente vai ter outras cidades como Persépolis, Passárgada, que hoje são sítios arqueológicos, não mais são cidades habitadas, são sítios arqueológicos, são cidades de lá da época quando vocês assistem 300, época de Dario, de Xerxes, são essas cidades. Eu tinha colocado uma coisinha aqui, mas eu vou pular por conta que o Thiago já fez uma explicação muito profunda, muito bem feita.
Esse é o atual presidente do Irã e aqui o Ali Khamenei, que foi assassinado essa semana. Tiago me fez um questionamento, um desafio para fazer um debate sobre o que é a Guarda Revolucionária Iraniana. Vamos dizer assim, eles têm uma função diferente, eles não são o exército iraniano. O Irã tem um exército próprio e o Irã tem a Guarda Revolucionária, a Guarda Revolucionária Iraniana. A função da Guarda Revolucionária é proteger a Revolução Iraniana, independente de quais meios foram utilizados. Então, como se fosse uma força extra-exército com a função de garantir com que a Revolução Iraniana perpetue. Então, enquanto o exército está preparado para defender as ameaças que ao Estado iraniano vem de fora para dentro, a Guarda Revolucionária Iraniana está também proposta a fazer outros tipos de ações, inclusive espionagem. Então, o Hezbollah, que lida com o Hezbollah, não é o exército iraniano, é a armada iraniana. Ou com o Hamas, quem dialoga com o Hamas é a Guarda Revolucionária Iraniana. Ela é paralelo ao exército. Vou pedir desculpa que eu moro perto da rua movimentada aqui, então já está dando barulho de sirene. Ela é uma força paralela ao exército, mas não está sob o comando do presidente do Irã. Ela está sob o comando do Ayatollah. Então, quando vocês forem pegar os generais da Guarda Revolucionária, vocês vão ver fotos deles, imagem deles, não sentados ao lado do presidente, mas sentados ao lado do Ayatollah. Vou deixar essa ambulância passar aqui, tá? A sirene ligada, peço perdão. A organização ela é considerada terrorista, como o Thiago falou, pelos Estados Unidos, Arábia Saudita e Bahrein, e vai ter presença no Líbano, Iêmen, Síria e supostamente na Palestina. Uma ligação direta ali com o Hamas. E é bem interessante assim, que o Thiago trouxe os movimentos de se tornar a guarda. Eu tinha essa disciplina eu ministrei em 2022, e em 2020 já teve uma movimentação. Os Estados Unidos declaram como organização terrorista, e em 2020 matam o Qassem Soleimani, que é o principal general da Guarda Armada na cidade de Bagdá. Eu conversei aqui com os professores da EC, mas me disseram que foi um ataque muito preciso. Basicamente, meio que um drone jogou uma bomba exatamente no carro onde Qassem Soleimani estava. As únicas vítimas que tiveram foram as pessoas que estavam no carro dele. Trump afirmou que foi uma retaliação após a embaixada dos Estados Unidos ser invadida por manifestantes, segundo o presidente, com a aprovação do Qassem Soleimani. E aqui que eu trago para vocês. Ele ao lado do Ali Khamenei. Ele se reportava diretamente ao Ali Khamenei. Então, ele era comandante de unidade de elite dos Quds, um general muito próximo do Ayatollah. E esses Quds, a unidade de elite, né, ação no mundo inteiro, tendo supostamente atacado o restaurante em Washington na tentativa de assassinar o embaixador da Arábia Saudita em 2011. O Irã já havia prometido a retaliação pela morte do Qassem Soleimani, mas ainda não havia sido concretizado. Como aspectos geopolíticos, aqui eu trago de volta o mapa para a gente olhar um pouquinho mais o que tem aqui de interessante. Nenhum de nós aqui, eu acredito que era nascido na década de 1970, mas é importante que a gente lembre que em 1970, depois, num dos conflitos entre Israel e seus países vizinhos, teve uma retaliação da Organização dos Países Exportadores dos países produtores exportadores de petróleo, a OPEP, que gerou uma grande crise de petróleo no mundo. Isso é fundamental para a gente perceber que boa parte dos países da OPEP estão aqui nesse mapa. Uma parte relevante dos países da OPEP estão aqui nesse mapa. Qual é a grande questão de atacar o Irã? E o Trump sabia muito bem desse custo de atacar o Irã nesse momento. É esse pontinho aqui pequenininho que está meu mouse em cima. Eu acho que aqui dá para a gente dar o zoom, que é chamado Estreito de Hormuz. Por esse estreito passa aproximadamente 20% de todo o petróleo do mundo. O Irã anunciou essa semana que o Estreito de Hormuz foi bloqueado, é território iraniano, separa o Irã da República dos Emirados Árabes Unidos, da República de Omã. Houve anúncio oficial do governo iraniano de bloqueio,
Então, nenhum país está ali saindo. Talvez isso, professor Judete, seja a justificativa para a retirada de Maduro do poder. Garantir um fluxo de petróleo antes de fazer um ataque em larga escala do Irã. Só que tem um pequeno detalhe. O Irã não é um país, fazer um ataque dessa escala em um país como o Irã não é não é uma coisa completamente simples. É o país mais poderoso dessa região toda aqui. O único país que talvez tenha os dois únicos países que talvez tenham capacidade de competir belicamente com o Irã seja Israel e Paquistão. Um dos fatos que coloca os dois à frente do Irã é justamente a posse de uma bomba atômica. A posse de uma arma nuclear coloca esses dois países à frente na competição nessa região aqui circunscrita. Então, o Irã, mesmo não tendo a bomba atômica, o Irã dispõe de um exército muito bem organizado. Eu olhei aqui, estima-se que tenha 610 mil militares na ativa e 350 mil na reserva. Tem muito bem equipados e com mísseis balísticos tendo como peça-chave. Vocês estão acompanhando que os mísseis balísticos do Irã estão conseguindo furar o domo de ferro. Por quê? Porque os mísseis balísticos do Irã eles são hipersônicos. Eles viajam na velocidade chamada Mach 5, acho que é 5 vezes acima da velocidade do som. Muito mais rápido do que os mísseis de defesa de Israel têm capacidade de agir. Além de a capacidade de uso de drones muito grande. Na região, compete, acho que somente a Turquia tem capacidade de competir na capacidade os drones balísticos turcos têm capacidade de competir com os drones iranianos. Então, assim, tanto que fala-se, né, que esse ataque promovido antes de atacar o Irã, o Benjamin Netanyahu saiu de Israel. Foi embora de Israel, deixou meio que o país à míngua e foi se abrigar aparentemente na Alemanha, esperando o resultado do ataque. Quem está em Jerusalém, não, mas quem está em Tel Aviv, está ouvindo barulho de sirene todo santo dia. Para completar aqui, eu vou trazer um debate que foi feito por um clássico das relações internacionais, chamado Kenneth Waltz. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que estabilidade, por que ele diz que por que o Irã tem que ter a bomba. Tá visível? Por que o Irã tem que ter a bomba? Ele defendendo necessariamente o equilíbrio de poder. Para quem passou do terceiro semestre se bateu muito. Para quem está no terceiro semestre, bem-vindo ao conceito. Vocês vão semana que vem a gente vai falar disso, mas pode dar a introdução. Mas então, não vou dar spoiler, mas eu falo, Tiago, pode botar esse texto para ler, é um texto de 4 páginas, curtíssimo, mas muito fundamental, que ele diz que a paz na Arábia Saudita, a paz no Oriente Médio, somente virá quando o Irã tiver uma bomba atômica. Quando o Irã tiver a capacidade de construção de uma bomba atômica, e o Irã tiver uma bomba atômica e vai fazer com que Israel se contenha um pouco mais nos seus arroubos bélicos. Agradeço, fico à disposição para o debate. Excelente, professor Newton. Excelente, inclusive, pela capacidade de sintetizar em poucos minutos a complexidade de uma configuração tão peculiar como a do Irã. Eu quero ouvir agora o panorama inicial da professora Juliette, e depois a gente vai para algumas perguntas mais endereçadas, de aspectos mais pontuais da questão. Juliette, você quer começar? Fique à vontade. 10 minutinhos aí para esse momento inaugural. Todos. Passar depois de vocês não é fácil, não, mas já comecei a tirar meus slides, porque ajudaram muito. Eu, como professora de Direito Internacional também, eu vou focar mais no direito internacional, mas vou completar suas excelentes contextualização. Realmente é difícil, professor Tiago, professor Newton, resumir 6.000 anos de história do Irã, porque é uma das maiores civilizações, uma das grandes civilizações da humanidade. Atacar
o Irã não ia atacar Cuba ou a Venezuela, né? Infelizmente, vamos ver que isso vai ter um impacto que me perturba muito. Eu tenho filhas, espero ter netos, e não sei se nesse mundo que nos promete Benjamin Netanyahu, o premier israelense, e Donald Trump, o presidente americano, ou Vladimir Putin, o presidente russo, ou o Xi Jinping chinês, é muito promissor. Mas o que eu posso dizer já dizer qual é a minha posição é que Trump abandonou, obviamente, a diplomacia, porque eu vou explicar por quê, e se lançou numa guerra, eu acho que foi imposta pelos israelenses. O presidente americano, seguindo os israelenses, lançou uma guerra contra o Irã. Anotei assim que eu acho, de duração imprevisível. Inicialmente, Donald Trump falou de alguns dias, agora já está falando de algumas semanas, daqui a pouco vamos ver se vai ser, será alguns meses, anos, como foi no Afeganistão, como foi no Iraque, mais de 20 anos, tudo que, aliás, a base eleitoral de Trump não queria. Era uma promessa de Trump de não se envolver numa nova guerra e é, isso com certeza vamos ver. Então, é uma agressão de duração imprevisível, de custo incerto, de justificativa duvidosa e sem qualquer urgência real. Porque eu falei isso porque isso vai ter um impacto sobre a dimensão jurídica que eu vou ver. Mas então, como falei, de um lado foi uma surpresa essa operação Fúria, épica, também esses nomes, né, usar esses nomes como para a Venezuela, qual era o nome da operação? Era, esqueci, qual era o nome dessa operação? Eles adoram esses nomes assim. Bom, mas eu acho que muito cinismo, né, para falar de uma tragédia. eh, Resolução mas absoluta, professora. Hã? Resolução absoluta. É isso, é isso. Então, eles gostam desses nomes assim, parece de jogos, mas não é um jogo. Então, o que nós vimos essas últimas semanas, essa mobilização pelo governo dos Estados Unidos, como ele fez recentemente na Venezuela, de uma armada aérea, naval, com um porto-aviões, aliás, né, nas águas do Golfo Pérsico e suas bases na região, e ao mesmo tempo. Os Estados Unidos retomaram suas negociações em Genebra, lideradas por um mediador do Omã, né, interessante, que agora essas monarquias do Golfo estão se tornando mediadores nessas relações internacionais. E no próprio sábado, ou na sexta-feira de noite, apareceu uma entrevista desse mediador que, todo sorridente, fez uma entrevista para uma televisão americana, onde ele falava que um acordo entre Washington e Teherã estaria ao alcance e poderia ser assinado já amanhã, onde justamente o Irã se comprometia, como foi em 2015, aliás, quando o Barack Obama, o G5+1, significa os 5 membros permanentes da Alemanha, fizeram um acordo internacional muito importante, onde Teherã, contra a suspensão das sanções contra ele, ia também suspender seu programa nuclear. A primeira medida de Trump, as primeiras medidas de Trump, quando chegou ao poder em 2018, foi de desfazer tudo que Barack Obama tinha feito. Esse acordo, que era respeitado pelo Irã, foi denunciado. Significa que os Estados Unidos saíram unilateralmente desse acordo, o que foi uma catástrofe, porque, diante disso, o Irã não teve como não voltar a retomar esse programa nuclear.
que, segundo ele, era de cunho civil e não militar, né? Porque ele é membro do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares de 1968, ao contrário de Israel, que desenvolveu bombas nucleares violando o direito internacional. Mas vamos lá. E na mesma hora que o mediador fez esse discurso, teve esses ataques extremamente violentos, onde teve, como meus colegas falaram, dos assassinatos do Ayatollah Khamenei, o guia supremo da República Islâmica, e de todos os representantes militares do Exército, mas também da Guarda Revolucionária. E agora estamos assistindo uma crise de alta intensidade, né, para falar até de guerra, porque o Irã retaliou com mísseis e esses famosos drones, aliás, que foram copiados, eu vi isso, pelos próprios Estados Unidos, que são drones que têm um custo barato, mas são bem eficazes e já vimos que já estão apavorando os países vizinhos, essas monarquias do Golfo, que abriga bases militares dos americanos. Então, agora, os israelenses e os americanos cortaram a cabeça do Irã, mas o Irã se preparou há 20 anos. Aliás, desde que nasceu, ele se prepara a esse ataque. Então, tem um conselho provisório e que continua as hostilidades. Então, só um pensamento, né, para essas 168 meninas e professoras que foram atingidas por um desses mísseis de Israel, dos Estados Unidos. Então, quando eles falam, né, que eles atacam por razões humanitárias, sempre pensa nisso, que as primeiras vítimas foram as meninas iranianas que estavam na escola, porque 99% das meninas vão para a escola no Irã. Tem uma taxa de alfabetização máxima, tanto para os homens que para as mulheres. E então um pensamento, uma homenagem. E então meu mapa também vai complementar os seus, Newton, porque eu acho que você com certeza vai falar depois, mas o que é muito importante aqui, quando você vê esse Golfo Pérsico, é esse Estreito de Hormuz. Não sei se minha seta pode ver, né? Que é uma passagem muito importante marítima para o transporte das mercadorias, em particular do petróleo, e a maioria dos países asiáticos, como a China, Japão, 90%, acho, do petróleo vem do Oriente Médio e passa pelo Estreito de Hormuz, que hoje está sendo fechado, ou pelo menos Irã ameaça os navios que estão mudando sua rota e vão demorar mais de 15 dias para poder. Isso vai ter um impacto econômico, imagino que vamos abordar isso também. Mas o que é importante também com esse mapa é mostrar que a Rússia, a Índia, a China também estão muito geoestrategicamente o Irã tem um papel muito importante, né? Vocês podem ver, tem fronteiras com muitos países, aliás, com a Turquia, que ele ameaçou hoje também, mas também com o Azerbaijão, com o Afeganistão, com o Paquistão, que tem problemas, atritos agora militares com o Afeganistão atualmente, mas também com a Índia. Então, quem domina o Irã, domina o mundo, eu poderia falar assim. Outra, para dizer, você falou, Newton, muito bem, realmente tem uma rivalidade entre o Irã e a Arábia Saudita, e também a Turquia, para dominar essa região. E o Irã representa a corrente xiita, enquanto a Arábia Saudita, a Turquia, sunita. Tem diferenças
entre essas duas correntes religiosas é que existe um clérigo que não existe, né, para os sunitas. Tem um clérigo e a autoridade suprema, o guia supremo é justamente o Ayatollah, que significa que é o signo de Deus, a pessoa mais erudita. E acho que eles têm um problema para escolher essa pessoa agora, né? Eles talvez vão nomear, esse conselho provisório vai nomear o filho do Ayatollah Khamenei, mas parece que ele não fez todas as etapas da educação do xiismo. Então, será que ele vai ser contestado? Mas como o próprio Ayatollah Khamenei foi também, não era tão erudito como o primeiro Ayatollah Khomeini. Então, o primeiro era Khomeini, que fomentou essa revolução islâmica, e morreu em 89, 10 anos depois, e foi Khamenei até a semana passada que dominou esse mundo. O que é interessante, então você falou do papel da Guarda Revolucionária, extremamente poderosa, corrupta, né? Eu acho que toda isso vamos ver, mas muito poderosa, tanto que para reprimir manifestação ele pode matar de 8 a 30 mil pessoas, como o mês passado. E nós chamamos também, vocês vão ouvir desse regime islâmico como o regime dos molas. O mola faz parte do clérigo, né? Fica abaixo do Ayatollah. E o que eles têm uma constituição, né, que foi adotada logo depois, alguns anos depois da Revolução Islâmica em 79, e que em dezembro de 79, rapidamente, e essa Constituição prevê uma supremacia do poder religioso. Então, existe um presidente eleito, tem muitas eleições no Irã, porém o Ayatollah é o verdadeiro chefe de Estado. Então, às vezes, para nós é um pouco complicado entender isso, e por isso que nós temos que prestar atenção quem vai ser o novo Ayatollah, porque tudo depende dele, né? E com certeza vai ter brigas dentro do sistema. Essa Constituição, por exemplo, fez uma diferença de estatuto entre muçulmanos e não muçulmanos, apesar de ter uma tolerância com as outras religiões. Eu sei que em Teherã tem uma comunidade de mais de 30 mil judeus que vivem muito bem, né? Sua religião, porém, tem um estatuto particular para os muçulmanos, né? Teve uma grande repressão contra os curdos, mas os curdos, coitados, né, estão sendo reprimidos tanto na Turquia, no Iraque, é difícil para eles. E essa guarda revolucionária, ela então que reprime, em particular as mulheres, né, obrigando a colocar esse véu, mas do outro lado, como eu falei, 60% dos estudantes nas universidades iranianas são mulheres, ou mais de 60%. 99% das meninas são alfabetizadas. Então, tudo é mais complexo, né? Cuidado com as narrativas que vocês estão ouvindo, que quem defende. Eu não defendo, porque eu acho que era uma autocracia extremamente violenta, e que não merecia ficar, porém, não estou a favor de qualquer ingerência dos Estados Unidos em outros países. E isso que eu ia falar, tem uma narrativa, muito cuidado, porque estamos diante de brigas de pessoas grandes, de impérios. Estamos diante de políticas imperialistas, colonialistas, supremacistas, não sei se é assim em português, supremacistas, muito que cria muitos problemas no nosso mundo, e tudo está vinculado. Então, por exemplo, talvez alguém vai perguntar, mas o que convenceu Donald Trump a atacar um dos países
como o Irã, né, que nós vimos durante a Grande Guerra, né, Iraque-Irã, entre 1980, o Iraque, com a ajuda dos ocidentais, atacou essa nova República Islâmica. Nós vimos que o Irã é composto de 90 milhões de habitantes, extremamente nacionalistas, patriotas, dispostos a sacrificar seus filhos, né? Mandaram seus jovens de 13, 14, 15 anos, não tinha armas, não tinha tanto armas como o Iraque, mas mandaram pessoas, assim, martírios, né, que ia no campo militar, e foram mais de 1 milhão de mortos no final, entre os dois países, depois de 8 anos de guerra. É um país extremamente orgulhoso da sua história plurimilenar, 5.000, 6.000 anos, e é um dos poucos países que se tornou muçulmano, porém nunca perdeu sua identidade persa, né? Essa civilização persa tem mais de 2.500 anos, então tem uma rica herança anterior a, a, a onda islâmica que ocorreu depois do sétimo século depois Cristo. Por exemplo, como eu falei aqui, tem uma identidade, mas como Newton já falou, não tem uma ruptura total com o seu passado, eles não falam árabe mais farsi, são persas, não fale para eles que eles são árabes. Cuidado de não confundir muçulmano com árabe, né? Árabe é quem mora na Península Arábica, mas a maioria dos muçulmanos, que é uma religião, mora, por exemplo, na Indonésia, no Paquistão, né? Então, muito cuidado. Aqui, então vou colocar, eu como especialista da proteção do patrimônio histórico, artístico, em tempo de guerra, eu soube hoje que teve bombardeios em cima desse palácio Golestan, que é considerado o Versalhes iraniano, que faz parte do patrimônio mundial da Unesco. Então, não somente a população civil está sendo atacada, mas também o patrimônio, e o patrimônio é muito importante, porque ele reflete a identidade, a memória, a história, e como nós podemos ver, tanto em Gaza, Israel faz questão, por exemplo, ou a Rússia na Ucrânia, de destruir esse patrimônio, porque os primeiros passos antes de aniquilar um povo, de genocidar um povo, é destruir esse patrimônio. Então, já temos um primeiro exemplo. Eu acho que já falei suficiente, talvez falo agora dos elementos jurídicos, ou volto depois para dar uma dinâmica? Eu acho que você pode voltar depois, Juliette, até porque eu tenho até uma pergunta sobre isso, sobre esse lugar do direito internacional, mas eu já passo para ti. A gente tem até alguém que já ousou aqui, né, fazer uma Perfeito. pergunta, vou depois já passar essa pergunta para Newton. Eu tenho uma pergunta, Newton, que é a seguinte: a gente tem visto, na verdade, ao longo das últimas décadas aí, o custo que o isolamento internacional dessas potências regionais revisionistas, como o Irã, como a Venezuela, cobra em momentos de tensão como esse, né? A gente viu que o Maduro foi deposto sem qualquer tipo de reação, inclusive dentro do próprio governo, né? Isso já me escandalizou à época do fato de caças e helicópteros militares dos Estados Unidos como é que se diz, navegarem pelo espaço aéreo da Venezuela sem aparente resistência alguma. Depois a gente entendeu melhor o que é que tinha acontecido, os acordos por trás aí da Delcy Rodrigues, né, de entregar o Maduro em troca aí de um alívio por parte da administração Trump. Mas esse isolamento internacional, ele é obviamente um fator caro, né, para quem quer
obviamente, peitar os Estados Unidos ou seus aliados aí de primeiro grau, como Israel é para os Estados Unidos no Oriente Médio. Além disso, eu acho que tem um outro fator que é assim, o estresse de recursos. Quando eu narrava a linha do tempo, eu falei, por exemplo, de como o Irã foi se enfraquecendo à medida em que, por exemplo, os ataques às lideranças do Hamas e do Hezbollah por parte de Israel foi minando essa capacidade do Irã de projetar poder a partir desses grupos irregulares, fora, né, ou contra seus desafetos na região. A mesma coisa com as minorias hutis, né, no Iêmen, que também são alvos de bombardeio não apenas de Israel, mas também da própria Arábia Saudita. Então, assim, a capacidade de causar dano do Irã foi profundamente afetada ao longo dos últimos 5 anos aí. Além disso, o Irã vive uma outra crise que é um estresse hídrico sem precedente, né? Tem hoje causado até uma discussão sobre transposição da capital para uma outra cidade com... Enfim, aí você pode quiser tocar nesse assunto aí sobre essa geografia do Irã e como ela implica, né, na geopolítica do Irã. Eu acho que seria interessante. Mas eu me remeto agora a como esse isolamento, mais esse estresse de recursos naturais impacta na resiliência militar do Irã em sustentar, como o Juliette pontuou aí, 2, 3, 4 semanas, um mês, não sei quanto de ataques coordenados dos Estados Unidos e do Iraque por enquanto. Porque o Irã também, como parece ser parte de sua estratégia de elevar os custos da ação para os Estados Unidos, tem bombardeado, né, outros países da região e naturalmente atraído a artilharia desses outros estados. Como é que se avalia a capacidade do Irã sustentar eventualmente uma coalizão, né, como aconteceu no caso da Líbia em 2011, contra o regime que está profundamente enfraquecido? Veja que acho que um último, talvez, esforço aí de guerra híbrida foi justamente esses últimos protestos no Irã. É claro que esses protestos são recorrentes em ditaduras, né? Mas esse me pareceu assim num timing muito específico. Eu me pergunto se você não acha que talvez tenha dedo aí do serviço secreto de Estados Unidos e de Israel, obviamente insuflando essas massas insatisfeitas que existem em todo lugar, inclusive no Brasil, para ser mais um fator de desestabilização, dessa vez interno ao regime. Essa é a minha pergunta para o professor Newton. Depois eu faço uma pergunta para a professora Juliette, que é o seguinte, Juliette, você falou sobre Israel, de alguma forma, arrastar os Estados Unidos para esse conflito. Eu acho que a declaração recente da porta-voz da Casa Branca, né, claramente desconcertada, meio tentando que juntar os papéis ali para formular o que seria a estratégia norte-americana com os ataques ao Irã, o que demonstradamente pareceu que, no final das contas, Donald Trump não tem um plano, ou pelo menos não um plano coeso, que de fato ele talvez tenha sido arrastado para um conflito a mais de 10 mil quilômetros dos Estados Unidos. Mas Donald Trump ele já abriu mão claramente de qualquer respeito à institucionalidade internacional, sejam as instituições, seja a instituição de direito internacional. A minha pergunta a Europa, quanto tempo a Europa vai sustentar essa posição mais legalista que vinha adotando frente a esses testes que Donald Trump vinha fazendo às instituições, tanto doméstica dos Estados Unidos, quanto às instituições internacionais que os próprios Estados Unidos ajudaram a construir. Eu falo isso porque recentemente a gente viu aquele vídeo do presidente Emmanuel Macron, né, diante de um submarino com ogivas nucleares, falando em TV aberta que pretende aumentar gastos com defesa e retomar a produção de material nuclear com fins militares pela França. Seria aí um indício de que
o direito internacional, infelizmente, vai virar um ornamento nas relações internacionais? Tá? Essa é a minha pergunta. E Newton, a Yasmin deixou mais uma pergunta aqui, que é quais as chances da Rússia ou da China intervirem diretamente no conflito em apoio ao Irã? Se você quiser responder as minhas duas em bloco, depois eu passo a palavra para a professora Juliette. Obrigado. Eu vou começar te respondendo, Thiago. Mas antes eu até te mandei um livro pelo WhatsApp, entrou num debate que a professora Juliette levantou, né? Que é uma obra fundamental dentro de um dos principais autores do realismo mais recente das relações internacionais, que é o John Mearsheimer, em que ele debate o lobby de Israel dentro da formulação da política externa dos Estados Unidos. Então, assim, o professor Juliette levantou essa bola, e vamos dizer assim, não é uma não é impressão nem só da gente aqui, mas também não é uma impressão de um autor que não é sequer, vamos dizer assim, pós-estruturalista ou pós-moderno. A gente está falando de um realista, debatendo essa presença. Mas eu vou começar pela pergunta da Yasmin. Yasmin, eu estou acompanhando muito pouco a movimentação de China e da Rússia, mas aí a gente tem que levar em consideração dois fatores. Primeiro, a Rússia já está envolvida numa guerra. Já está envolvendo, né, o conflito ali na Ucrânia ainda não foi completamente resolvido. Está muito mais próximo de uma resolução do que estava quando a gente fez o nosso primeiro evento, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, não é isso, Juliette? Mais ou menos, uns 4 anos atrás. Então está mais próximo de uma resolução, mas talvez ainda não se resolva nesse ano. Mas já tem um tipo de pressão muito intensa para que se tenha algum tipo de resolução. Quanto à China, a gente debate muito que a China possui um elemento que a gente chama de paciência estratégica. Então, assim, o Estado chinês ele não foi fundado no mesmo tempo que o Estado iraniano, nem muito menos no mesmo tempo que o Brasil, ou o Estado chinês ele é muito, muito, muito anterior ao Estado westphaliano. Então, assim, quando a China ela tem a Revolução Chinesa e tem um preceito básico que diz que o século de humilhação não acontecerá jamais, ela coloca também dentro desse espaço o que a gente vai chamar de paciência estratégica. A Venezuela, como o Thiago falou, Maduro ruiu muito com, claro, a gente fala quase que abertamente que houve sabotagem dentro do governo venezuelano para facilitar a queda do Nicolás Maduro, porque só derruba o Nicolás Maduro, o Estado permanece com o mesmo estamento, não se modifica em nada no Estado, o Estado permanece. No caso do Irã, a gente pode estar percebendo, a China observando um pouco de longe, mas não interferindo, não querendo intervir de forma direta, mas até mesmo é, ajudando a financiar alguns movimentos, mas de forma mais discreta. Talvez não seja interesse tanto da China intervir no movimento, no espaço, que vai lhe trazer um prejuízo muito grande daqui a 5, 10 anos. A China não tem esse pensamento tão imediatista quando o Thiago falou, o Donald Trump. Não tem um plano, ele simplesmente vai e executa porque o Donald Trump tem outros interesses. E aqui está muito claro para mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, Newton, que o Donald Trump está tentando encobrir a história dos arquivos do Epstein. Então, para encobrir, a gente tem uma eleição de meio de ano, o que vai ocorrer nos Estados Unidos agora, que vai renovar uma parte do Congresso e uma parte do Senado, e como elemento dessa eleição, a liberação dos arquivos de Epstein caiu como uma bomba dentro da estratégia de Donald Trump. Então, precisa-se trabalhar um aspecto que direcione o interesse do público americano para outro lado. Talvez a guerra, talvez um ataque ao Irã, talvez uma desestabilização de um regime que os próprios republicanos colocaram como eixo do mal, fizesse isso. Só que eu estava lendo que não se debate o Irã dentro dos Estados Unidos, enquanto público, enquanto assim nas universidades, nas academias se debate, mas enquanto público você vai sair na bar, muita gente não sabe nem onde está os Estados Unidos no mapa, imagine o Irã, ou o que está acontecendo no Irã.
Então, assim, talvez ainda não causou o impacto que o Donald Trump espera que se cause. Isso aí tem muito a ver com a própria natureza do conflito. Como está sendo um conflito de bombardeios, então você não gera bombardeio para cá, bombardeio para lá, não tem tropa movimentando, então não tem um sentimento ainda gerado em torno da população para que se modifique essa estrutura. Quanto à terceira pergunta do Thiago sobre o isolamento iraniano, ele é prejudicial, mas ao mesmo tempo o Irã, vamos dizer assim, a gente tem o regime do Ayatollah, a gente tem o regime dos presidentes. Os presidentes iranianos, conseguem fazer um bom diálogo mesmo quando o Irã está sob bloqueio. A gente se lembra muito bem que quem tem mais idade aqui, isso aí eu já tinha idade para lembrar, então provavelmente Thiago Juliette também já tivesse idade para se lembrar, quando o presidente Ahmadinejad veio ao Brasil. A mídia tava parecendo que a gente estava recebendo o próprio Satanás. O Lula tava recebendo o Satanás aqui, virou quase que um escândalo comparável ao escândalo do Banco Master, a recepção do presidente Ahmadinejad. Mas aquele momento ali, os próprios. Isso aí eu ouvi da boca de Celso Amorim, quando Celso Amorim esteve aí na Unijorge, que os próprios diplomatas americanos disseram que parte desse movimento que o Brasil fez ajudou a adiar um pouco mais um conflito de larga escala ali na região. Quando esse ano também teve a entrada de um navio iraniano num porto brasileiro para reabastecimento. Vieram perguntar para o Lula por que aconteceu. O Lula falou assim: não vou, eles estão vindo aqui para reabastecer. Então, assim, o Irã, eles têm uma. Eu imagino, assim, enquanto os ayatollahs permanecem muito isolados, os presidentes conseguem estabelecer um diálogo muito interessante para além dos próprios ayatollahs. É interessante que a gente não vê eles se voltando muito para o Ocidente, mas vê eles se voltando mais para o Oriente. Quando você vai pegar o regime dos ayatollahs, os presidentes iranianos e o próprio regime eles estão dialogando muito bem com a Índia, eles estão dialogando muito bem com a China, eles estão dialogando muito bem com a Rússia, eles estão dialogando com vários outros países, e principalmente no pós-Rússia e Ucrânia, que se mostrou que sanções econômicas e nada vai ter o mesmo peso para um país que é forte, para um país que tem a capacidade econômica bem estruturada. O BRICS já deu uma resposta econômica para essa situação. O Irã faz parte do BRICS+. Então, assim, a Venezuela não entrou. O Irã entrou. Entre esses dois regimes, talvez o mais execrável pela comunidade internacional seja o regime iraniano. Eles conseguiram entrar no acordo comercial que os Estados Unidos entendem como sendo uma contestação da hegemonia do dólar, como uma contestação de hegemonia global. O próprio Donald Trump considera o BRICS uma ameaça. E o Irã fazia parte do BRICS, assim como o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e vários outros países ao redor do mundo estão parte desse acordo, têm acordos econômicos que são muito vantajosos. Então, assim, Tiago, eu acho assim, esse isolacionismo ele exerce um papel, mas a partir de uns anos para cá, especialmente depois do conflito Rússia-Ucrânia, o Irã vai estar conseguindo se inserir melhor na sua agenda ou se inserir melhor internacionalmente do que ele vinha conseguindo se inserir antes. Talvez não da forma como eles queriam, que é uma expansão da Revolução Iraniana, mas talvez uma parceria comercial, a garantia ali de escoamento de produção, ou importação de algumas situações, importação de alguns produtos, alguns víveres e comércio internacional, o Irã é, esteja conseguindo se inserir melhor globalmente nesses últimos tempos. É um negócio que vai ser assim, a ver. A derrocada do Irã talvez seja muito mais vantajosa para o Benjamin Netanyahu, por motivos que em outra mesa de debate fizemos, o professor Juliette e eu fizemos, da importância da guerra constante para o Netanyahu, que é um homem que, no momento que for deixar de ser primeiro-ministro, vai ser preso. Então, assim, mas são questões a ver. Quais são os próximos passos, os próximos detalhes e as próximas questões ainda estão a vir e com bastante intensidade.
Excelente, obrigado, professor Newton. Professora Juliette. Obrigado pela palavra. Então, muito interessante as perguntas, Tiago e Yasmin, foi muito interessante, e a resposta do professor Nelton, como sempre. Só para complementar, antes de responder a minha pergunta, é interessante de ver que, para terminar o que tinha falado, que eu esqueci, então, somos na presença de vários impérios surgindo ou querendo se manter. A hegemonia do Império Americano está em declínio total. Então, uma das razões que você falou que pode justificar a decisão de Trump de apoiar finalmente, depois de 40 anos que Benjamin Netanyahu pede ao Israel de invadir o Irã, porque, bom, eh, tem alguns observadores americanos que falam do idiota Trump, né, mas eu acho que, Newton, você tem razão. O que ele queria, com certeza, isso eu tenho certeza absoluta, era criar uma fumaça para esconder esse escândalo, né, do Epstein Files, onde seu nome aparece do lado desse pedocriminoso, né, que era o Epstein, e com certeza tem provas de que Donald Trump participou desses estupros, agressões sexuais e exploração de meninas menores de idade, etc. Então ele precisava, eu tenho certeza disso, dessa fumaça e atrair a atenção da mídia em outra direção. Também eu acho que, como a Venezuela, etc., necessidade para mim, os Estados Unidos é um império em declínio, um pouco desesperado, e como qualquer pessoa desesperada, muito agressiva, e por isso que vai atacar a Venezuela agora a Palestina, etc., mas também como posso dizer, o Irã, porque indiretamente isso vai ter um impacto no fornecimento de petróleo e de gás para a China, né? Acho que 30% do petróleo chinês vem do Irã, né? Não sei se eu me lembro bem, mas é uma grande porcentagem. Japão, já falei, quase 90%. Coreia do Sul também. Então, é uma maneira também de atacar indiretamente a China. A China, depois da Venezuela, Tiago, eu também estava muito curiosa de ver se desta vez a Rússia e a China, aliados da Venezuela, mas também do Irã, não se contenta somente de criticar essa violação do direito internacional, que é um pouco paradoxal, sobretudo uma Rússia que também agrediu a Ucrânia, o território ucraniano, mas acho que a Rússia primeiro se aproximou do Trump, tem boas relações com Trump, e dois, acho que não tem como enfrentar duas guerras, já está na Ucrânia, já tem problema para alistar soldados, então eu acho que não quer se envolver, como você falou muito bem. A China parece que já mandou material militar, o que permite esses ataques, essas retaliações atuais. Não sei se isso vai ser suficiente muito tempo. Eh, Esse isolamento, nós não podemos esquecer. Bom, verdade que foram enfraquecidos, sobretudo em junho de 2025, pelos ataques de Israel no próprio território iraniano, já na guerra de 12 dias. Mas vocês têm os proxies, né, esses aliados, esses grupos militares, essas milícias, etc., como Hamas na Palestina, bom, hoje bem enfraquecida depois desse genocídio. Mas você tem o Hezbollah no Líbano, os hutistas no Iêmen,
né? E eles podem ter uma ação que pode criar muito prejuízo para o comércio internacional, né? Ao bombardear navios, como já fez. As milícias xiitas no Iraque também, vamos ver, o Hezbollah já começou a bombardear Israel, depois dos próprios bombardeios de Israel no Líbano e da ocupação de novo do sul do Líbano. Coitado de Líbano, de novo envolvido, né, nessas guerras. Então, é isso que é interessante. É, Sobre a sua questão, então vou aproveitar, foi muito boa essa pergunta, Tiago, porque isso eu vou aproveitar que você falou de essa posição legalista. O que fala o direito internacional sobre o que está acontecendo? Então, vou demorar um pouquinho, mas acho que é importante. Estamos falando de agressão, legítima defesa, autodefesa, ataques preventivos, preemptivos, etc. Qual é a posição do direito internacional sobre essa operação, primeiro militar israelense-americana, que foi lançada contra o Irã, no dia 28 de fevereiro? E do outro lado também, como encara o direito internacional as represálias, as retaliações perpetradas por Teherã contra o Estado israelense isso, e as bases americanas nos países vizinhos, né, nos países do Golfo? Então, qual foi a reação? Então, por exemplo, não somente na União Europeia, mas vocês têm estados como os primeiros, Finlândia, Noruega, Irlanda, Espanha, que é a consciência da União Europeia, mas Colômbia, aqui no Brasil, vários países do sul global que denunciaram um ataque ilegal, né, lançado contra o Irã. A Rússia, eu já falei, classificou essa operação militar de uma agressão. O Senegal, por exemplo, na África, condenou o uso da força, também proibido pela Carta das Nações Unidas. A Suíça, então, já falei, a Suíça, a Irlanda, a Espanha apelaram ao respeito pelo direito internacional. Porque realmente, isso como professora de direito internacional, não é difícil dizer que tanto quanto a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que está acontecendo em Gaza e agora Cisjordânia, ou hoje, ou na Venezuela e hoje no Irã, isso viola a filosofia da Carta das Nações Unidas, que foi adotada em São Francisco em 45, depois da Segunda deflagração mundial, da Segunda Guerra Mundial, que deixou dezenas de milhões de mortos. Então, só vou ler, porque tem que reler esse preâmbulo da Carta das Nações Unidas. Os membros da ONU devem abster-se nas suas relações internacionais da ameaça ou do uso da força. Foi o grande avanço da Carta das Nações Unidas de proibir o uso da força nas relações internacionais. Só pode usar em duas hipóteses o uso da força. Primeiro, se houve um ataque que exigiu uma autorização prévia do Conselho de Segurança, porque esse Conselho de Segurança tem é o único que tem como fala? É o único que tem a possibilidade de usar a força nas relações internacionais. Fala privilégio, mas não é privilégio. Ele tem legitimidade para usar o uso da força, a guerra, né? E a segunda hipótese, que pode legitimar o uso da força, é a legítima defesa em resposta a uma agressão armada. Tanto Israel quanto os Estados Unidos, ouça a narrativa, se referem aos ataques como preventivos, como objetivo de eliminar ameaças ao Estado de Israel. Foi isso que falou o ministro da Defesa israelense. Aliás, é isso que enlouquece tanto os internacionalistas como Mearsheimer ou como Jeffrey Sachs, etc., que não são, não podemos dizer que são marxistas
que não entende como os Estados Unidos podem se envolver numa guerra que para defender os interesses de outro Estado. Né? E também a base eleitoral de Trump não está gostando. Ouvi falar muitos blogueiros que criticaram esses blogueiros que ajudaram Trump a ser eleito, por exemplo. Eh, eu vi várias cenas de veteranos se manifestando em reuniões de autoridades militares ou do Ministério de Defesa americano, gritar, denunciar essa invasão. Isso é interessante. Eles falam também de medidas preemptivas. O que significa o quê? São as medidas, né, segundo eles, aquelas destinadas a neutralizar um ataque iminente. Um, eu relembro a vocês que tinha negociações em Genebra e Omã entre os Estados Unidos e o Irã, que aparentemente estavam satisfatórias, né? Então, é um pouco. Então, o que eu posso dizer é que esses ataques americanos e israelenses nunca serão analisados pela Corte Internacional de Justiça, por exemplo, que é a principal jurisdição das Nações Unidas, como ações preventivas nem preventivas. Primeiro, esses dois conceitos ou não existem, ou são altamente contestados. Teve essa ideia de ataque de legítima defesa preventiva na época da invasão do Iraque, em 2003, por exemplo, mas isso nunca foi aceito pelas cortes internacionais, pelos estudiosos de direito internacionais, porque nós podemos perceber logo que eles são usados, né, essa expressão de ataques preventivos, preemptivos, etc., são usados para camuflar ações ilegais sobre o direito internacional, agressão ou a intervenção armada. E também o fato de existir, eles vão invocar também um conflito que existe há várias décadas, né, sobretudo Israel contra o Irã, mas não é porque há um conflito prolongado entre Israel e o Irã que podemos dizer que há um direito permanente ao uso da força. Israel é o maior campeão do mundo em violação das relações das resoluções da ONU. A legítima defesa em direito internacional, segundo toda a jurisprudência dos tribunais, deve ser avaliada com base em critérios específicos. Tem que ter um ataque armado. Não tinha nenhum ataque do Irã, simplesmente porque a guerra de junho de 2025 enfraqueceu muito o Irã, que perdeu bastante seu armamento, etc. Teve muitos assassinatos de autoridades iranianas, engenheiros nucleares, etc. O Hezbollah também, depois desses ataques, né, lá havia não foi os celulares que explodiram, não sei o quê, também movimento, não tinha nenhum ataque e nenhum especialista militar falou que o Irã tinha armamento suficiente para atacar os Estados Unidos, e não tinha, até então, sempre Israel que ataca em primeiro, isso ninguém pode negar. E esses ataques agora do outro lado, retaliatórios, lançados pelo Irã contra Israel, e as outras monarquias do Golfo, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, são legais? Irã invocou-se seu direito à autodefesa. Vou ler, para os ataques dirigidos contra Israel, o argumento iraniano é justamente isso, né? Que o Irã, ninguém pode negar, foi vítima de um ataque armado atribuível a Israel. Os estados do Golfo, e aí, qual é a posição deles? Eles podem também reivindicar esse direito à autodefesa? Depende. Ou eles permanecem fora do conflito,
Nesse caso, segundo o direito internacional, eles não podem ser alvos como base no direito à autodefesa contra Israel. Irã não poderia. O problema é que esses países abrigam bases militares estadunidenses, a partir das quais foram mandados os aviões, os drones, etc. E será que vamos considerar que eles participam de forma efetiva e operacional à ação armada? Vai ser mais difícil para eles sustentar esse argumento que eles não têm nada a ver com essa guerra, essa agressão contra o Irã. Porque quando você tem uma base no seu território, você vai quase automaticamente fornecer apoio logístico, inteligência operacional e participar diretamente ou indiretamente dos ataques. Então, para eles invocar a autodefesa, vamos ver qual vai ser a posição do Conselho de Segurança, e isso consta no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, que é relativa à legítima defesa, e que não autoriza uma escalada ilimitada. Né? Esse direito de defesa, de legítima defesa, é limitado, tem que ser uma resposta defensiva e proporcional dentro de uma estrutura legal. E agora, para responder diretamente à sua resposta, e a União Europeia? Bom, eu, como francesa, posso dizer que o discurso de Macron me deixou desesperada. A primeira reação dele foi de dizer que o Irã tinha que voltar na mesa de negociações. Eu fiz, olha, Macron, você tem que olhar a realidade, né? Sua cumplicidade com Israel, no genocídio em Gaza, etc., tem limite, não pode falar com as pessoas como se fossem idiotas, porque é a terceira vez que o Irã estava negociando com os Estados Unidos sobre esse programa militar. É a terceira vez que os Estados Unidos rompem unilateralmente. Isso foi em 2015, por exemplo, quando Barack Obama conseguiu esse acordo com o Irã, que estava frutífero, e foi Trump, o presidente Trump que denunciou esse acordo. Em junho de 2025, também Israel estava negociando e, como eu já falei na minha introdução, tinha negociações frutíferas, segundo o mediador, e unilateralmente os Estados Unidos estão. Então, se tem que chamar alguém para a mesa de negociação, são os Estados Unidos com Israel. Então, mas não é só a França, o Reino Unido, a Alemanha denunciaram os ataques indiscriminados e desproporcionais com mísseis lançados pelo Irã. Então, eles não criticaram a agressão ilegal juridicamente, porque violou a soberania de um Estado, com a ingerência nos assuntos internos, violou a proibição do uso da força nas relações internacionais. Então, é muito decepcionante. A Inglaterra, aliás, disponibilizou suas bases militares. Então, também ela diretamente, eles, para tentar não serem considerados cúmplices desse ataque ilegal, fala que eles vão ter ações defensivas, que eles têm alguns acordos de cooperação militar. A França, por exemplo, tem vários acordos com a Arábia Saudita, com o Catar, com a Jordânia, com o Iraque, com o Bahrein, com os Emirados Árabes Unidos também, e que já mandou um porta-aviões, um não sei o quê, aviões, caças, para apoiar esses países. Então, é uma maneira, como você falou, eu acho, isso é muito, muito criticado na França. Keir Starmer também tem esse envolvimento. O único que realmente se sai, que vai ser a consciência da União Europeia, dos europeus, porque eu vou incluir também o Reino Unido, nos livros de história, será com certeza o Pedro Sánchez, o premier espanhol,
apesar das ameaças de Trump de cortar as relações comerciais, etc., continua a dizer que tem que privilegiar as relações diplomáticas. Então, e só para terminar também sobre essas questões jurídicas, estão ouvindo falar também da mudança de regime. Mudança de regime, nós podemos ver, falei das razões de Trump de atacar o Irã. Eu acho que Israel, eu esqueci de falar, obviamente estamos vendo que essa ideia de grande Israel, de invadir todos os países vizinhos, está se concretizando realmente. Então, acho que mais que uma mudança de regime, o Benjamin Netanyahu quer um caos. Ele quer um caos, ele quer um enfraquecimento. Já conseguiu isso na Líbia, já conseguiu isso na Síria, já destruiu a Palestina. E acho que ele já hoje ameaçou a Turquia. Então, isso atacar a Turquia, boa sorte. Acho que vai ser pior que o Irã, mas vamos lá. Mas essa mudança de regime, tem que saber que em direito internacional não há base legal para tal objetivo. Não existe possibilidade de impor uma mudança de regime, porque quando ela é imposta por um Estado agressor, isso se aplica para a Venezuela também. Então, poderia ser uma mudança de regime se o próprio povo iraniano, venezuelano, poderia exercer de maneira democrática seu direito à autodeterminação, o que não seria o caso. E o assassinato do Ayatollah Khomeini e dos representantes, isso poderia ser considerado um objeto militar, um objetivo militar, porque o direito internacional humanitário, o direito que se aplica em tempo de guerra, diz que uma operação militar é legítima somente se o objetivo for militar. Então, bombardear escolas, hospitais, a população civil, isso é totalmente ilegal. Então, e matar esse Ayatollah Ali Khamenei? Ninguém chora para ele, como o Estado fala, que eu acho um pouco provocativo, mas, na verdade, era um autocrata que reprimia sua oposição, matava sua juventude, porém, não sei se em direito internacional, se realmente for um objetivo, um alvo específico, determinado, pode ser considerado um objetivo militar e ser legitimado em direito internacional. O problema é que, na mesma hora, massacraram, destruíram uma escola com 167 meninas. Então, é um pouco complicado. Também, esse Ayatollah Khomeini, por isso que tem que saber um pouco como funciona esse regime. Ele desempenha uma função militar, participava da condução das hostilidades. Nesse caso, sim, seria um alvo militar legítimo. Porém, não é porque essa ação militar contra ele é legítima que isso vai legitimar a operação toda, o que está acontecendo agora. Aliás, a Cruz Vermelha, só vou encerrar de verdade, reiterou que o respeito às regras da guerra é uma obrigação e não uma escolha. Mas, infelizmente, meu direito internacional não está sendo respeitado. Então, desculpa se eu demorei demais, eu passo a palavra logo. Obrigado, professora. Resposta muito completa, tocou em vários pontos aí que estavam descobertos, né, na discussão e que são centrais. Eu vou ler algumas das perguntas que chegaram aqui no chat. Tem uma outra também para fazer ao professor Newton. Diga lá, Newton. Só fazer um... O professor Judete falou de troca de regime. Me lembrou de uma curiosidade bem aleatória, professor Judete. Adivinha quem está se pronunciando abertamente na internet, falando, se colocando à disposição? O Reza Pahlavi, o filho do Shah, se como príncipe herdeiro do trono do Irã, inclusive dando várias entrevistas. Puxa. Dando Mas eu várias... acho que
a oposição, ela não quer outra autocracia, porque É, houve essa Revolução Islâmica em 79 e porque tinha um regime autoritário, corrupto e na mão dos Estados Unidos. Então, não sei se ele... Mas, é verdade, ouvimos o seu nome nas manifestações, mas os jovens também nasceram depois, não sabem quem é. E eles é, estão tão desesperados, talvez, que eles acham que ele poderia agregar essa oposição, mas duvido, porque a oposição vocês têm marxistas, vocês têm pessoas progressistas, etc. E as mulheres querem mais liberdade, elas não querem uma é, monarquia, mas é por isso que quem falou foi você, Tiago, que não tinha um plano. Acho que foi Tiago que falou que aparentemente, quando você está ouvindo o Marco Rubio, o Trump, a representante, etc., você é totalmente incoerente e, obviamente, não tem nenhum plano. Não tem nenhum plano. não, o que eu acho interessante é porque o Reza Paredes ele vem reclamando, ele vem ocupando os espaços bem, por exemplo, de Fox News, onde tradicionalmente são espaços mais ligados ao Donald Trump dentro da mídia dos Estados Unidos. Então, assim, não é um. Ele está falando dos Estados Unidos, mas não ali falando sozinho de espaço qualquer. Ele está falando de espaço que tem, reverbera bastante dentro da extrema-direita estadunidense. Excelente, um pitaco aqui rápido, Newton. Eu acho que mesmo essa posição aparentemente coesa que Donald Trump tinha entre, por exemplo, a audiência da Fox News tem diminuído, tá? Um dos mais, assim, expoentes da Fox News, o Tucson, por exemplo, tem feito críticas recorrentes, abertas, a essa postura intervencionista de Donald Trump recentemente. Então, eu acho que Donald Trump tem perdido popularidade, inclusive dentro do Partido Republicano, dentro dessas frações do Partido Republicano, muito rapidamente com esses últimos eventos. Eu vou lançar mais duas perguntinhas aqui para a gente ir caminhando para encerrar. Deixa o Newton responder, porque são questões difíceis. Claro, claro. Uma delas é para ele. A Kailane pontuou aqui, a guerra contra o Irã poderia ser vantajosa. Essa acho que eu vou tomar até a liberdade de responder rapidamente, ou parcialmente, porque eu acho que dialoga com esse campo da economia política. Se seria vantajoso para o comércio exterior da Rússia e da China a guerra com o Irã, tendo em vista que ambos exportam petróleo. Isso poderia ser o motivo que eles intervêm no conflito. Eu acho que assim, eu A de China imediato não não consigo. exporta petróleo. Não entendi a Ex- pergunta. A É, Rússia sim, mas a China não. Ao contrário, a China ela usa carvão, porque não tem é. petróleo. E É, para E, além disso, e a ela China é uma dependendo do grande petróleo. dependente exatamente do petróleo iraniano. A China consome todo o petróleo que produz, é um grande produtor, mas consome tudo internamente, é um mercado gigantesco e compra do mercado internacional, principalmente desse aliado comercial próximo ali relativamente, que é o Irã, Kailane. Então, eu acho que a situação para a China ela se agrava no sentido do impacto inflacionário que isso vai ter sobre a economia chinesa. E eu diria, Newton tocou lá no início sobre Perdeu o petróleo da Venezuela também. Perdeu o perdeu o petróleo da petróleo da Venezuela, Venezuela porque e os agora Estados Unidos se apropriaram o petróleo da Venezuela. E com a Rota da Seda, a China fez muitos investimentos na Venezuela, que a Venezuela não reembolsou. Então, uma maneira da China de recuperar esse dinheiro investido era pegar o petróleo. Então, agora tem que passar pelos Estados Unidos e comprar na mão dos Estados Unidos. Acho que vai ser exatamente, difícil. exatamente. E fora, Newton mencionou, né? E a Rússia, só para terminar, desculpa, Tiago, te cortar a palavra, e a Rússia que queria falar, sim, não esqueça que a Rússia sofre embargo, né, da parte da União Europeia, sabe? Então, ela vendia seu petróleo via países como a Venezuela ou o Irã. Então, acho que vai ser, não sei se vai ser mais simples para ela exportar seu petróleo. Eu não É, sei o que vocês acham. eu tendo a pensar que acho que, e aí em diálogo com o que o Newton falava, né, sobre a posição estratégica ali do Estreito de Hormuz, que está sob o controle do Irã, eu acho que tem um potencial inflacionário, inclusive, global.
que eu acho que piora a situação que os Estados Unidos e Donald Trump criou para si mesmo com o tarifaço, que é insuflar a inflação na economia mundial, isso desaquecer, né, o consumo dos produtos norte-americanos, inclusive. Hoje já se fala no processo de estagflação na economia global se o estrangulamento do Estreito de Hormuz permanecer e dificultar a circulação de petróleo, que é uma base energética, e de outros produtos. Mas, direcionando aqui uma pergunta para Newton, da Thaís, aliás, do Lucas. Eu acho que tanto a professora Juliette quanto o Newton podem tentar responder cada qual à sua maneira essa pergunta, que é: o ataque do Irã à Turquia pode causar uma retaliação da OTAN? Então, se Juliette quiser falar aí sobre, né, o artigo 5º lá da OTAN. Vai ser rápido. A Turquia é membro da OTAN e existe o artigo 5º que diz que quando um membro da OTAN é atacado, a resposta vai ser coletiva de todos os países da OTAN. Então, juridicamente, seria possível. Agora você sabe que o Trump está se afastando da OTAN. E já teve um ataque a Chipre. Chipre também, membro da União Europeia e da OTAN, por isso que também os franceses começaram a encaminhar navios militares e aviões-caças lá nesta região. Perfeito. Lucas, uma pergunta muito interessante, se vamos aprofundar, significa que não é uma guerra regional, como eu estou vendo, eu acho que esse ataque inconsciente, irresponsável do Irã é muito grave porque envolve o mundo inteiro, né? Ou economicamente, até a América Latina, né? O pão, o preço da gasolina, porque infelizmente Bolsonaro vendeu o petróleo brasileiro para os americanos que estão revendendo para nós. Então, se o preço do petróleo aumenta, vai aumentar para nós em função do dólar, etc. Então, vai aumentar o preço do transporte, então vai ser uma crise para os comerciantes, para todo mundo, né? Com Então, certeza. e sem falar do risco, agora eu tenho medo de até Benjamin Netanyahu mandar uma das suas bombas nucleares. Eu não sei quais são os limites dessas pessoas. Com certeza. A Thaís pergunta assim, e aí acho que eu vou direcionar essa pergunta para o professor Newton: se o Irã tem chances de se reerguer depois dos ataques de Israel e Estados Unidos. E Lucas também faz uma pergunta mais centrada em questões de segurança, fala sobre vídeos que têm circulado de oficiais norte-americanos se negando a decolar de bases aéreas, e que esses mesmos oficiais têm sido levados presos e apresentado em audiências, eu imagino, nos Estados Unidos. Se esses acontecimentos, como o mundo pode se portar diante dessas decisões tomadas, isso aumenta o descrédito em torno dos ataques? Eu imagino que da legitimidade da operação conjunta de Israel e Estados Unidos no Irã. Eu acho que são duas perguntas boas aí para a gente ir caminhando para o final. Primeiro eu vou só retomar essa questão do ataque na Turquia, né? Tá tendo um cruzamento de informações diversas que ainda assim, supostamente falaram que o Irã atacou a Turquia, mas que eu já fiz uma leitura, acho que foi ontem, de que a inteligência turca avisou, detectou que o ataque havia sido direcionado ao Chipre e não à Turquia, e foi direcionado para uma base do Reino Unido. O Reino Unido já anunciou também, já meio que soltou informação inteligente do Reino Unido que não foi um ataque feito pelo Irã, mas sim um drone que decolou do Líbano, um drone similar aos drones iranianos que decolou do Líbano. Então, assim, está tendo uma série de ataques na região e as inteligências estão trabalhando muito intensamente para detectar quem está atacando
quem está atacando quem. Sabe-se que o Irã está atacando, está retaliando Israel e os Estados Unidos, as bases israelenses e as bases dos Estados Unidos. Mas as outras bases, nesse exato momento, o Irã, acho que a inteligência iraniana é muito capaz nisso, de não atacar outras bases para não escalar o conflito no nível que o Irã não possa lidar com o conflito. Ele sabe que lidar com Israel, ele consegue, tem a capacidade de lidar com Israel. Ah, pode ser que force a usar a bomba atômica, que se tiver a bomba atômica, pode ser que force. Mas aí a gente não sabe de qual é a escala que tá ocorrendo. O Lucas perguntou sobre oficiais do Exército Americano. Lucas, eu não consegui não consegui ver esses dias, eu não vi nada sobre, mas eu já te falo. Dentro de pô, e aí a professora, não sei se a professora Juliette pode me ajudar, mas dentro de direito penal militar em várias partes do mundo, isso é um crime grave. A depender da situação, é punível com a morte. Aqui no Brasil, esse é um crime esse tipo de deserção, se tiver em situação de guerra, é punível. Alta traição. Alta É, é, traição. é alta traição. Então, assim, um oficial se recusar a decolar para seguir uma ordem direta de um comandante, ele pode ser condenado, inclusive, à morte. Então, assim, eu não sei se esses vídeos, eu não chegou até mim nenhuma informação desses vídeos. Não vi, não. Eu É, vi veteranos manifestar. Veteranos já vi, ve- mas veteranos já estão Veteranos já estão fora do exército. aposentados. Já estão ali na reserva, né? Agora, militar da ativa, ele não tem essa, não é que ele não tem a capacidade de contrapor uma ordem, mas ele tem o dever de seguir aquela ordem. A Uhum. ordem, ele está cumprindo a ordem legal. Aí ele tem que comunicar ao superior do seu superior. É um negócio que é meio maluquice. Mas isso é interessante também, que o secretário de Guerra dos Estados Unidos já havia feito a reunião no final do ano passado reclamando que os generais 4 estrelas estavam gordos. Então, assim, não pode existir general gordo no Exército dos Estados Unidos. General 4 estrelas é o topo da hierarquia dentro do Exército. Geralmente, na maioria dos exércitos do mundo, a general 4 estrelas é o topo da hierarquia. General 5 estrelas somente em tempos de guerra. Então, assim, já tem uma insatisfação muito grande das Forças Armadas com esse secretário de guerra. Mas nesse nível, a nível de gerar deserção, eu não cheguei a verificar. Não chegou até mim. Só um comentário breve, Newton, para falar dessa nomenclatura, inclusive, que me parece que você já está bastante familiarizado, né? Embora ela seja uma nomenclatura muito recente, a de secretário da guerra, né? Donald Trump fez questão, isso inclusive acho que gerou certos embrólios políticos nos Estados Unidos, mudou a nomenclatura do Departamento de Defesa para o Departamento da Guerra, uma nomenclatura só utilizada, né, precisamente quando o país estava em estado de guerra, o que não é oficialmente, pelo menos, o caso. Gente, a gente vai caminhando para o fim. Eu quero, em nome do curso, em nome dos estudantes, em nome do NURI, agradecer ao professor Newton e à professora Juliette por toparem bater esse papo conosco, esclarecer um tema assim tão complexo como esse para a gente. Infelizmente, o Oriente Médio ainda é uma região um tanto quanto difícil de entender a partir especialmente aqui do debate público brasileiro, e nada como ter aí 2 especialistas, cada qual de uma perspectiva das RI, elucidando essas questões e educando a gente no que diz respeito, por exemplo, à formação nacional do Irã, cultural, as diferenciações diante de outras potências da região, e dirimindo também um pouco dessas dúvidas que pairam aí sobre o potencial futuro dessa escalada, que a gente obviamente espera que não escale. Então, agradecer a todos vocês que permaneceram até aqui. Professor Newton, professora Juliette, quer deixar um recadinho final aí antes da gente encerrar?
Primeiro, agradeço pelo convite, adorei esse encontro, né, com vocês dois, que são maravilhosos. Kailan, acho que deu a ideia do próximo encontro sobre os impactos econômicos e como a China realmente pode desestabilizar a economia dos Estados Unidos, porque ela tem a maioria das reservas dos títulos americanos. Então, eu acho que nós não tivemos tempo de falar, mas eu acho que seria muito, muito interessante. Com Então, muito certeza. Fico à obrigada disposição aí, top. e parabéns pelo nível das perguntas. Fiquei impressionada. Gostei Eu, muito. eu Newton. gostaria de agradecer também o convite. Sempre é uma honra falar com vocês. Sempre é uma honra estar aqui com o professor Juliette, professor Tiago. Alegria muito grande nessa longa jornada e parabenizar a iniciativa do evento, né? Falar que a gente começar a ficar de olho, se informe por meios decentes e fiquemos observando como é que vai esse conflito vai se desenrolar ao longo dos próximos anos, inclusive com aspectos. O professor Tiago fez uma pergunta para mim que é relacionada com revoluções coloridas. Me perdoe, Tiago, me passei completamente, mas obviamente a gente ficar de olho também como que isso pode se manifestar em vários países, inclusive nos nossos. Não sei se vocês viram, mas recentemente teve um relatório de inteligência dos Estados Unidos dizendo que tem uma base chinesa aí na Bahia, pertinho, ainda aí no, na região metropolitana de Salvador. Então, assim, ainda que isso seja falso, por que que do nada o relatório de inteligência dos Estados Unidos está apontando isso e botando a Bahia nesse centro do debate? Eis um debate para mais para adiante. Para colocar pimenta aí nessa discussão, viu, Newton? Já que a gente está na Bahia, eu trouxe essa pimenta direto da base chinesa, inclusive lá. Recentemente, acho que essa semana, o Paraguai aprovou uma lei autorizando ou ampliando a base norte-americana no país, e parece que a Argentina tem ampliado também diálogos para hospedar ativos militares dos Estados Unidos, ou seja, vai, como diria Galvão Bueno, vai se criando aí um clima terrível na região de cerco e de, como é que se diz, e de situações aí factoides. E eu acho que tem um elemento aí que a gente precisa ficar muito atento, que é essa discussão aí do narcoterrorismo, que é uma nomenclatura que começou a pipocar aqui do ano passado para cá, vem sido vocalizada por uma série de figuras de certos espectros políticos e que depois a gente viu na Venezuela, a gente vê na Colômbia, a gente vê no México, é quase sempre aí uma roupagem que abre precedentes perigosíssimos aí de ameaça à nossa soberania. Mas isso é papo para outra ocasião. Vamos encerrando aqui. Obrigado mais uma vez a participação brilhante de vocês e a atenção de todos que participaram. Um abraço, gente, uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.